Olá, bom dia. Estamos mais uma vez uma reunião pública do nosso querido grupo Rita de Cássia e estamos fazendo essa palestra hoje ainda de maneira remota, né, online, devido à condição que estamos vivenciando ainda da pandemia. Lembrando que quem tiver interesse, já temos algumas reuniões presenciais com um protocolo muito rígido para estarmos presentes, para poder possibilitar estarmos presentes e também com número reduzido, bem reduzido, de lugares. Quem tiver interesse, procure o site do Rita, o rita.org.br, para maiores informações. Bem, vamos dar início então e, como de costume, para nos prepararmos melhor, nos ambientarmos, ainda que online, meus irmãos, é importante que nesta hora, distantes fisicamente, mas que possamos nos ligar com a nossa casa pelo pensamento, para, em sintonia com ela, em sintonia com os benfeitores espirituais que desde o primeiro instante desse momento de isolamento social por conta da pandemia, seguem trabalhando, eu diria que trabalhando dobrado por cada um de nós, para chegar a nós os benefícios, muitas vezes até o remédio espiritual que necessitamos, que buscamos, mas principalmente estão trazendo até nós, em nossos lares, a intuição necessária, o amparo, o suporte para nossa melhor condição e possibilidade de resposta nesse momento tão diferente, complicado. Então, vamos entrar em sintonia através de uma prece, como de costume fazemos na reunião pública. E nos dirigimos, então, a Jesus, Mestre querido, que possa, Mestre, nesta hora, os trabalhadores do Rita de Cássia, os benfeitores espirituais desta casa, possa alcançar a todos nós que estamos, neste momento, envolvidos com atenção, de coração, a reunião pública desta manhã. Que possamos, Senhor, em Teu nome, na certeza sempre que estás conosco em qualquer lugar onde estivermos, nos ajuda, Senhor, a perceber a Tua presença e ainda de forma mais intensa neste momento em que estabelecemos essa conexão contigo, através desta doutrina tão abençoada, através desta casa do nosso querido Rita. E assim, em Teu nome, Jesus, que possamos iniciar a nossa reunião desta manhã. Graças a Deus. Como eu sempre falo, peço desculpas, quando eu faço as palestras pela manhã, peço desculpas se por acaso, em algum momento, até estava refletindo se por acaso eu não falei nesta noite, uma boa noite ou algo assim, porque eu tenho mais hábito, digamos, de fazer esses trabalhos da divulgação da doutrina no período da noite. Pela manhã realmente é mais raro, então às vezes me envolvo como se estivesse no horário habitual, ok? Bem, vamos então ao estudo, à reflexão desta manhã, que nos foi solicitado refletir sobre o item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele traz o honrai a vosso pai e a vossa mãe, e o item 9 é com relação à ingratidão dos filhos
e os laços de família. Esse item 9 é uma comunicação de Santo Agostinho e trazida em 1862. Quando a gente pensa, né, nesse capítulo, né, primeiro pelo título, né, honrai a vosso pai e a vossa mãe. A gente de imediato já reflete que é um reforço, uma orientação aos filhos, né, quanto a cumprir o mandamento. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nesse item a gente vê falando, né, a ingratidão dos filhos e os laços de família. E é interessante quando a gente pensa nisso e quando a gente, principalmente quando a gente já é mais velho, né, mais experiente com a caminhada enquanto encarnados, né, com mais alguns anos, a gente sempre pensa nos mais jovens, nas crianças, nos adolescentes, nos recém-tornados adultos, digamos assim, né, como filhos. Né? E, na verdade, somos filhos. Não tem como termos chegado a este momento da nossa passagem na Terra sem termos sido filhos. Então, é muito importante que a gente tenha em mente isso. E como espíritas que somos, o ensinamento é para o espírito imortal. Né? Somos filhos, primeiro somos filhos de Deus, né? Nosso Pai, como trouxe Jesus, essa terminologia, essa maneira, né, de trazer um Criador amoroso, né, como Pai. Primeiro, somos filhos de Deus, nosso Pai. E somos, de alguma forma, passamos, né, por pais enquanto estamos aqui na Terra e passaremos muitas vezes ainda nas demais encarnações. Então é importante que a gente tenha em mente isso. E quando a gente pensa até no capítulo e nesse item, né, é forte quando a gente fala em gratidão dos filhos, né, principalmente esse primeiro parte do título desse item, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A quem se destina essa reflexão de Santo Agostinho? Né? A gente pensa de imediato, com certeza vai ser para aos filhos, né? Para despertarem, né? Para nós como filhos despertarmos e sermos mais gratos aos nossos pais. Mas também ela traz, e é muito interessante nessa reflexão de Santo Agostinho, que ele traz reflexão sobre os pais, né? Sobre a missão e a responsabilidade dos pais. E ele fala isso numa grande parte, né, desta mensagem, deste item. Então é interessante que a gente observe. E aí vem a questão, né? Somos gratos ou ingratos? Né? Somos filhos gratos ou ingratos? E aí, voltando àquele ponto que colocamos, somos todos filhos de Deus. Então já vem a questão, somos gratos ou ingratos a todas as situações que se nos apresenta nesta existência, nesta vida. Como está, né, nossa gratidão a tudo que nos cerca. E aí precisamos refletir, inclusive, mas gratidão a quê? Gratidão geralmente é por algo que nos ocorre, que nos acontece, que nos chega, né, que recebemos. Né? E eu diria, precisamos ser gratos por tudo que nos chega. É importante que a gente lembre, né,
nesse caso, que já precisamos ser gratos pela oportunidade da vida, né? De estarmos nesta encarnação, da misericórdia divina em possibilitar trabalharmos por nossa própria conta e risco, né, a nossa felicidade. Falamos riscos, mas ao mesmo tempo refletimos riscos. Por que riscos? Riscos por conta de nossa própria deslizes, digamos assim, nossa própria não preocupação ou não atenção às leis de Deus, a nossa própria consciência. Como trazem os Espíritos, as leis, a lei divina, né, ela está registrada em nossa própria consciência. Mas se pensamos, se somos ainda ingratos com algumas situações, nós estamos sujeitos também à ingratidão dos demais que nos cercam. Alguns podem dizer, não, mas eu sou grato por tudo aquilo que me acontece e até pelos aqueles que me rodeiam. Será mesmo? Será que estamos num patamar de perfeição, de evolução, que podemos afirmar que de fato somos gratos? Será que muitas vezes, principalmente quando aquilo que nos chega nos aborrece, nos fere, nos traz algum desconforto, será que a gente já tem condições de perceber que isso faz parte do nosso aprendizado, que isso é necessário, né, para o nosso progresso, que é uma misericórdia divina possibilitar de estarmos aqui num planeta de dores, de sofrimentos, de expiações e provas, né? E se é de expiações e provas, significa dizer que, com certeza, teremos algumas dificuldades, algumas provas a vencer. E muitas vezes não estudamos o suficiente, não fizemos os testes, os exercícios adequados. E é essa oportunidade que temos de estarmos neste planeta para exercitarmos, para trabalharmos as nossas virtudes. E aí a gente pensa, né? Quando a gente recebe, né, a ingratidão por outros, né, a ingratidão dói, né? Machuca, nos traz sentimentos de mágoa, né? Às vezes a gente até chega a duvidar, quando é uma pessoa querida, amada, a gente às vezes até chega a duvidar se amávamos tanto assim, né? Ou às vezes a gente diz, o amor me deixou cego e não vi quem era de fato aquela pessoa, né? E na verdade a gente sofre porque a gente se afasta da lei, né? É interessante, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, na pergunta 614, né, que traz sobre a lei divino-natural, que Kardec questiona os espíritos. Que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, a gente só sofre, né, só dificulta aí a nossa vida enquanto caminhamos, né, nessa marcha evolutiva, quando a gente se afasta das leis de Deus, da lei divina ou natural. E é lógico, somos imperfeitos, nos afastamos da lei, alguém que nos fere, né, ou achamos, né, que nos fere, nos machuca, nos sentimos ofendidos, né?
E aí vem o alerta, é que estamos nos afastando da lei. A ingratidão, né, por nossa parte, seja, né, de nossa parte para com o que nos cerca, para a criação, para com o nosso próximo, como também do próximo para com a gente, ela é filha legítima do egoísmo. Né? É quando eu quero a coisa toda só para mim. Né? E a gente sofre também por conta da ingratidão do outro, também por conta do nosso egoísmo. Né? A ingratidão, ela tem o lado de quem é ingrato, né? Porque não reconheço, sou eu que sou, que me basto, né? E quero só para mim, né? Como também daquele que se sente ofendido ou magoado. Por quê? Porque geralmente a gente não se contenta apenas em amar, ou talvez a gente não ame de forma adequada. E dói mais, inclusive, porque estamos buscando essa coisa do amor. Porque a ingratidão, a gente sente ainda maior a ingratidão do outro para com a gente quando esse alguém é alguém que queremos bem, é alguém que amamos, né? É de uma pessoa que temos afeição. Então essa ingratidão, ela dói muito mais. Né? Mas o problema é que o nosso amor ainda não é um amor adequado. É aquele amor que eu espero que o outro retribua, né, da forma que, de acordo com a minha expectativa. Ou, não quer, não é que eu quero que ele retribua, mas eu quero que ele reaja ou que ele passe a considerar da forma que eu amo ou que eu penso. Né? É uma preocupação que a gente tem até da reciprocidade, de ser amado. É bom sim ser amado, mas precisamos amar. Né? E é dando que se recebe, né? Como Francisco de Assis traz naquela oração de Francisco de Assis que a gente ouve bastante, né? E aí, muitas vezes a gente canta, acha linda a canção e não para refletir sobre ela. Precisamos amar para sermos amados. Né? E esse amor é o amor sem troca, sem espera. Né? Tem uma música que ela, do Djavan, muito conhecida, né? Que diz assim: vem me fazer feliz porque eu te amo. Eu vou usar um termo que uma amiga nossa da casa usa, né? Como assim, cara pálida? Né? Como? Né? Você exige que o outro venha te fazer feliz porque você ama o outro. Né? Não, que você seja feliz por amá-lo, por conseguir amá-lo. Né? E isso a gente pensa, não, mas dos pais para com os filhos, não é assim. Não é, a gente já ama com desprendimento, sem receber nada em troca. Será? Será que a gente não cria expectativas, né, de que o amor, a atenção, a educação, a formação que eu estou dando, o direcionamento que eu estou dando, que não deixa de ter o envolvimento do meu amor por aquele espírito, né, em formação enquanto encarnado, será que eu não espero que ele responda de determinada forma? Né? Muitas vezes na profissão, né? Muitas vezes até na maneira de se vestir, gente. De se vestir, de escolher, das escolhas dele, das escolhas até com relação às amizades,
a parceria de vida que ele venha escolher, né, para compartilhar a sua vida, né, sobre o lugar, né, que vai morar. Lembramos agora, né, de uma situação lembramos de duas situações. Uma de uma tia querida, né, cujo filho mora distante, e ela sofreu bastante com esse distanciamento físico, né, do filho. E hoje já está bem habituada, acredito, né, ou pelo menos mais tranquila, entendendo que em nenhum momento isso interrompeu o amor, a afeição, a ligação que ela tem com ele. E vimos outra, até uma palestrante que já teve no Rita, se eu não me engano, a Leila, esqueci o sobrenome dela, que ela tem 2 ou 3 filhos, se eu não me engano 3, cada um num lugar deste mundo, do globo, não é nem do país, do globo. E ela comenta que no começo ela teve, né, essa coisa pensando, né, do sofrimento, da separação, do distanciamento. E depois, então, ela percebeu que, na verdade, era a possibilidade de estender a cerca, né, de ampliar o muro da sua casa, a possibilidade de abranger mais filhos, mais espaço. Né? E isso exatamente, muitas vezes nós temos a expectativa com relação aos nossos filhos e a ingratidão, a gente só pensa naquela ingratidão, naquela situação de muita dor, de muito sofrimento, de alguma atitude exagerada, né, extrema, né? Mas muitas vezes pode nos atingir ou percebermos como ingratidão pequenas coisas. Simplesmente a caminhada do filho da sua vida normal, natural, né? Da caminhada, e aí voltando para a vida de relação de uma maneira geral, da caminhada de um amigo, das escolhas que ele fez, né? E principalmente do filho que é amigo, né? Das escolhas por ele feita. E a gente sofre, porque a gente ainda não alcançou amar aquele amor trazido por Jesus, né? O amor ágape, né? O amor renúncia, o amor incondicional. Né? O que quando importa é amar, né? E nos sentirmos amados, nos sentirmos bem, felizes por amar. Até nisso, né, é interessante, lembrando que vi, né, numa palestra do Arthur Valadares, se eu não me engano, até no CELD, né, no Leon Denis, e Chico Xavier, ele traz esse relato, né, que Chico Xavier, certa vez, naqueles atendimentos dele, uma senhora chegou e falou, era uma senhora boa, né, com atitudes de bondade já, de trabalho no bem. E ela começou a se lamentar, né, a falar, eu faço tudo por todos ao meu redor, tal, mas não sou reconhecida, né, não é trazido para mim uma gratidão, ao contrário, né, trazem problemas, traz dificuldades, não, ou seja, a ingratidão, né, se lamentando porque amava, mas não era amada. E Chico Xavier então segura a mão dessa senhora e diz: minha filha, você precisa aprender a se nutrir do amor que você dá. E é exatamente isso que nós devemos fazer de uma maneira geral, né? Nos nutrirmos, nos percebermos, né, que felicidade nos proporciona o amar. O amar
né, nesse exercício. Eu sei que ainda é difícil, somos imperfeitos, estamos ainda na caminhada, mas o amar incondicional, o amor ágape, trazido por Jesus, né? E sem esperar troca, sem esperar a gratidão, sem esperar a resposta do outro. E isso vai, sim, nos fazer mais felizes, né? Mas, ok, como a gente pode reduzir um pouco, né, em ambas as direções a ingratidão, né? Tanto em nós, de sermos ingratos com as situações, com a- as pessoas, com tudo que nos cerca, como também como reduzir algum sentimento, né, que incomoda, que dói, quando um outro, um irmão, tem uma atitude, né, de ingratidão para conosco. Bom, a doutrina espírita é maravilhosa, né? Realmente ela nos possibilita uma, um- uma reflexão, um trabalho pessoal, interior, único, né? Único quando eu digo que é de mim para comigo mesmo, né? E de percebermos, de entendermos, né? A doutrina espírita ela traz conhecimento para entendermos quem somos, né? Para que estamos, né? O porquê, muitas vezes, do que estamos vivenciando e o que podemos fazer para estarmos melhores, estarmos mais felizes. É interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente fala, né, sobre a doutrina espírita, muitas vezes a gente para só para pensar na parte do benefício, né, da possibilidade desses benfeitores espirituais, da conexão, do ensinamento sobre a prece, né, sobre os fluidos, o magnetismo, do passe, por exemplo, que recebemos, né? Mas o Espiritismo, ele nos possibilita, na verdade, a trazermos, né, digamos assim, o movimento de dentro para fora do nosso progresso, da nossa evolução, da nossa cura, né, da busca real da nossa felicidade. E, e como, quando a gente pensa nesse tema de ingratidão, como não nos reportarmos de que somos espíritos imortais? Se a gente assim pensa, já facilita o entendimento da ingratidão daqueles do outro para conosco, né? Entendendo que ele, ok, por mais que eu tenha me esforçado, me dedicado, o outro não alcançou qual era a minha intenção e até minha possibilidade de auxiliá-lo, né? Bom, é uma condição dele, não é uma condição minha. Aquilo que falamos. Eu amei, amo e me nutro, né? Estou me nutrindo por esse movimento do amor, por esse movimento de amar, né? E que o outro, como espírito imortal, em algum momento vai reconhecer. Mais uma vez vem, por que a gente tem essa coisa inclusive nos incomoda, né? Vem aquela angústia, aquela coisa que fica martelando, fulano, eu faço e não reconhece, né? Meu filho, meus filhos, né? Não reconhecem o que eu faço, o que eu fiz por eles, né? Porque a gente tem muitas vezes essa necessidade do aqui e agora, porque estamos encarnados e apesar
de dentro da doutrina, sabermos que somos imortais, quantas vezes temos dificuldade de agir, de lembrar disto, né? E de pensar e agir como tais, como espíritos imortais, né? Lembrando que o ensinamento que recebemos, né, o que damos, o que possibilitamos, na verdade, está plantado, está de alguma forma registrado e que um dia florescerá. Além disso, e isso é uma das coisas que Santo Agostinho traz nessa mensagem, nós vemos com o histórico, né? Nós temos um histórico das diversas encarnações, das nossas dificuldades, da nossa própria preparação para reencarnar. Ah, sim, temos as simpatias, os espíritos simpáticos, que muitas vezes estão reunidos em nossa família ou num grupo de amizade, onde aqui reencontramos, mas sabemos que até por nossas dificuldades temos muitas diferenças para ajustar. Até mesmo, às vezes a gente pensa, ah, não, então inimigo. Não, não estou falando do inimigo. Estou falando até dos próprios simpáticos, que às vezes a gente ainda tem uma dificuldade por conta dessa mágoa, né, da ingratidão, que eu acredito que o outro não foi grato comigo, e às vezes são registros de outras épocas, né? Tanto é que às vezes a gente tem um amigo, aquele amigo do peito, não sei o que, e por uma bobagem, às vezes nos afastamos e nem nos colocamos mais, né, com o título, né, de amigos desses que por essa rusga, por essa pequena bobagem, nos distanciamos. Então a gente vê que a própria situação nossa, né, de oscilar, não é de oscilar, mas que ainda não temos uma evolução linear, né, como é trazido tanto na nossa casa, aquela evolução, aquela ideia da evolução num espiral, né, num circular para o alto, mas a gente vai, volta, reaprende, testa de uma maneira, né? Muda as posições das opções lá das letras, né? Altera um nomezinho para a gente confirmar que realmente, de fato, somos pacientes, que somos caridosos, né? que perdoamos. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Então, pelo histórico, muitas vezes, nós já trazemos, como espíritos imortais que somos, nós já trazemos registros de dificuldades com alguns, né, quando encarnados. E, inclusive, numa mesma família, né, seja com os nossos pais, seja com os nossos filhos, né? Se nada, né, é obra do acaso, imagina a família que a gente reencarnou, né? Se reencarnamos numa determinada família, é o que é melhor para nós. Não tenhamos dúvida. A lei não se engana. As leis de Deus, elas fluem para possibilitar que a gente evolua, que a gente progrida. Ah, tá, então temos que, sim, nos esforçarmos, fazermos o melhor que pudermos, né? Não há uma condenação a não conseguir, vou para um umbral, não, para poder, tenho que... Não existe uma coisa fixa, linear, exata, né? Vai de acordo com os atenuantes e os agravantes, a partir do que nós já conhecemos, que nós já temos a possibilidade de escolher melhor. E como pais, inclusive,
a gente não deve esperar nada em troca. Mas é bom quando vem a troca, né? Quando vem o reconhecimento. Realmente é muito bom, mas que a gente possa perceber também esse reconhecimento, não como, tá vendo, isso depende, foi por conta de mim. Que bom, se você realmente, se nós, né? Desculpe muitas vezes eu falar você, talvez seja porque eu não tenho filhos, mas lembro sempre desse detalhe que o filho, na verdade, muitas vezes não precisa ser aquele que está na mesma casa, né? Aquele que veio por laços sanguíneos ou por adoção, né? E está sob o mesmo teto. Filho, na verdade, é todo aquele que está com a possibilidade, né, do nosso cuidado, da nossa orientação. Então, é importante que a gente faça, né, a todos aqueles que nos cercam esse movimento. Se não há, e se vier o reconhecimento, que a gente, ok, se a gente percebe que foi algo que contribuímos, que bom, mas que bom principalmente pela grandeza, pelo movimento que aquele espírito fez, que aquele filho fez. Né? Lembrando que às vezes nós apenas relembramos a eles. Às vezes eles já têm uma bagagem maior que a nossa, até em determinadas virtudes. Né? Então nós possibilitamos o despertar, o lembrar da possibilidade de desenvolver habilidades, virtudes que eles já traziam com o exercício no decorrer das suas existências anteriores. Quando a gente faz esse movimento, inclusive, né, até para que a gente não espere reconhecimento, é importante que a gente lembre que a gente não tem como garantir o resultado do nosso trabalho. Né? Podemos apenas garantir que vamos trabalhar, que vamos fazer o melhor. Né? Novamente, que a gente possa se nutrir do amar, do trabalhar, né? Sem esperar a troca. Na pergunta 203, os espíritos respondem a Kardec. Kardec questiona primeiramente os espíritos, né, sobre a vida dos filhos, se os pais dão a vida animal. E os espíritos respondem que não, né, que os pais dão apenas. Aliás, os espíritos respondem que os pais dão apenas a vida animal. O espírito, ele não a alma não é originada dos pais, né? Ela foi criada antes. Como a gente já tem pela doutrina espírita uma dos pilares, né, da reencarnação. E na pergunta 208, ele pergunta sobre a influência dos espíritos. Ele questiona assim: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão responsáveis, obviamente, se vierem a falir no desempenho dessa missão. É interessante quando a gente ver essa frase, né? Ou seja, nós somos responsáveis por aqueles que estão sob nossa guarda, sob a nossa tutela. Né? Então precisamos sim estar atentos a isso. E é uma missão. Também não precisamos com isso nos
castigar ou nos siliciar, né? Porque precisamos já ser perfeitos. Perfeito só Deus o é. Jesus próprio disse, né? Nós precisamos fazer o nosso melhor, o que está sempre ao nosso alcance, sempre alinhado ao nosso conhecimento, ligado ao bem, ligado à moral, à conduta do bem, do bom proceder, né? E ensinando, orientando, guiando os nossos filhos, os nossos tutelados. É isso que podemos fazer. É fazer tudo o que é possível como um ser humano, como um espírito em evolução, que também somos como os nossos filhos, né? Para fazer tudo o que é possível para desenvolver os outros, né? Em especial os nossos filhos. E não é fazer tudo que um anjo é possível fazer, né? Não é tudo que um anjo é possível fazer. Um anjo já alcançou um grau de perfeição e que nós ainda estamos na caminhada. Então, cuidado para a gente não também nos castigarmos. Bem, meus queridos, é importante lembrar que, ainda assim, se fizermos tudo o que está ao nosso alcance, e difícil, tem filhos que não respondem, né, a essa injeção, né, a orientação, o estímulo que damos para o seu progresso e a sua evolução. Não podemos desistir. Ficamos tristes, claro, mas que não seja uma tristeza desarrazoada que nos tire do prumo. Porque, como espíritas que somos, sabendo que somos espíritos imortais, sabendo inclusive que toda semente plantada, né, para germinar e se desenvolver, ela necessita da temperatura adequada, né, da profundidade até do solo, dependendo da semente, né, do outro, né, dependendo da umidade, dos cuidados e principalmente do tempo para que ela possa se tornar uma árvore, né? Mas ainda assim, ela tem que ser plantada. E muitas vezes, numa encarnação, a gente plantou, regou, cuidou da umidade e não desabrochou nada ali. Como assim? Apesar dessa comparação com a matéria, né, orgânica da semente, como espíritos, aquilo que a gente conquista ou aquilo que a gente leva ao outro, envolve o outro, ensina o outro, não está perdido. Em algum momento, aquela semente vai desabrochar, vai germinar, vai se tornar uma árvore, vai dar frutos. Não tenhamos dúvida disso. E que isso possa ser o mote, o que mais anime a todos os pais, a todos aqueles que têm sob sua tutela jovens, crianças. Lembrando que, na verdade, precisamos ter essa preocupação com todos aqueles que nos cercam, mas também precisamos ter para conosco a mesma lembrança que precisamos desabrochar. Nós já somos uma árvore e sabemos que, como árvore, pegando o mesmo exemplo, quando o sol está só de um lado, a tendência é de buscarmos a luz. Então, que a gente possa também fazer esse movimento, o movimento de gratidão à vida. Pegando essa comparação, para finalizarmos, pegamos uma lição do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, quando ele traz uma passagem do filho pródigo.
né, da parábola do filho pródigo de Jesus, que está em Lucas capítulo 15, versículo 20. E Emmanuel traz uma reflexão porque lembra que o filho pródigo, né, quando cansado, tal, né, a princípio, né, entre aspas, com a ingratidão que o levou, né, a buscar outras formas de vida, tal, que começa a fazer o caminho do retorno. Quando já está perto de casa, o pai, quando o avista, vai a seu encontro. Não espera ele chegar em casa. Não espera ele reclamar ou pedir perdão. Não, vai a seu encontro e dá um abraço. Eu vou pegar só o último parágrafo para encerrar. O pai não esperou que o filho se penitenciasse de rojo. Não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. E é assim que o Pai, que Deus, né, sempre nos aguarda nos nossos deslizes, nos nossos afastamentos, nas nossas ingratidões, né, para com a lei, para com o todo que nos cerca, e que possamos fazer o exercício, lembrando, né, o que Jesus nos sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, que possamos fazer o esforço, né, entendendo sempre que o outro está encaminhada, assim como nós. E assim, finalizando este encontro, esta reunião pública desta manhã, que possamos nos ligar novamente ao alto e agradecer, que seja de gratidão o nosso sentimento nesta hora, por esta possibilidade de estarmos aqui, vivos, desta possibilidade de estarmos encarnados, trabalhando a nossa evolução, pela possibilidade da inteligência, da reflexão, pela possibilidade do estudo que tivemos, mas ainda pequenos que somos, rogamos, Senhor, nos ajuda a movimentar aquilo que já sabemos, a estar contigo em todas as horas, assim como tu estás conosco. E assim, Jesus querido, rogando, abençoar a nossa casa, o Rita, estendendo a todos os lares, a todos os recantos, lugares de trabalho, muitas vezes, também, que possa ser alcançado nesta hora, trazendo paz aos corações, ânimo aos espíritos, para trabalharmos e sermos sempre gratos. Assim seja, graças a Deus. Um bom dia a todos.